Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que bom que o Senhor permite-nos mais um encontro para partilharmos Sua Palavra, deixar que ela nutra os nossos corações e nos faça solícitos na caridade, abertos a aplicá-la em nossa vida de fé. Na manhã de hoje, continuemos as reflexões da 20ª semana do Tempo Comum. E, inspirados por Deus, sejamos capazes de converter os nossos corações e trazermos para perto as palavras de seu Filho Jesus. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, 19 de agosto, ouçamos as palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Senhor continuamente nos chama para servir o seu reino plantado no meio de nós. E a parábola que Jesus revela-nos no Evangelho de São Mateus, na liturgia de hoje, mostra que este reino é como uma vinha que necessita de continuamente ter trabalhadores ativos, operantes, para que ela produza bons frutos. E o Evangelho conta-nos uma parábola simples. O dono de uma vinha
pede que o administrador saia e contrate trabalhadores para a sua vinha. E ao longo de todo o dia, ele chama trabalhadores de manhã, ao meio-dia e à tarde. Muitos, inclusive, que estavam à toa, desocupados, vão trabalhar na messe, na vinha daquele senhor. E quando chega o momento do acerto, do pagamento, aqueles que foram chamados primeiro imaginam que vão receber muito mais do que aqueles que foram trabalhar já na última hora do dia. Entretanto, todos recebem a mesma moeda como pagamento. O patrão, utilizando-se daquilo que é dele, dos seus bens, paga a todos o mesmo valor. E nós podíamos pensar que numa lógica humana isso não faz sentido, porque quem trabalha mais deve receber mais. Aquele que começou primeiro, por consequência, precisa ganhar mais do que aqueles que começaram por último. Entretanto, não é esta lógica do reino de Deus. Jesus conta esta parábola para dizer aos discípulos que o reino de Deus, a sua vinha, presente no mundo, espera contar com muitos trabalhadores. Muitos vão chegar primeiro. E quantos são aqueles que nós sabemos que já ajudam na igreja, que são caridosos, que servem desde muito cedo, com generosidade, com alegria em seus corações? Mas quantos são aqueles também que vão fazendo um processo de conversão ao longo de suas vidas e que passam a servir a vinha do Senhor, o seu reino, depois de adultos, muitos até já no final de suas vidas aqui nesta terra? E com esta parábola Jesus está dizendo que Deus, Ele acolhe de modo igual a todos. O coração convertido, o coração generoso, aquele que está servindo ao reino de Deus, ele sempre terá os olhos misericordiosos e benevolentes do Deus da vida. Não importa quando, que horário ou em que situação que ele chega para trabalhar na vinha, todos serão tratados da mesma forma pelo dono, pelo Senhor Deus da vida. Querido irmão, querida irmã, com esta parábola de Jesus aprendamos que na sua vinha, eu e você somos convidados a servir com alegria, com generosidade e acolhermos todos aqueles que chegam, não importando o horário, o dia ou a circunstância. Sirvamos em todos os momentos, saibamos que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas se alegra com aqueles que o servem, se alegra com aqueles que estão abertos a fazer a sua vontade. Que a Virgem Maria, a Senhora do Carmo, interceda por todos nós, para que, como bons trabalhadores, nós não questionemos, mas sirvamos e lembremos que no reino, aqueles que por vezes são os últimos, poderão ser os primeiros quando o Senhor assim revelar a sua misericórdia, a sua face. Que Nossa Senhora caminhe conosco e que desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.